eu posso falar algo que está no meu coração a respeito dessa igreja? Eu recebi 3 notas que qualificam essa igreja. Pode ser que tenham outras coisas, mas as 3 que eu recebi são as seguintes. Quando eu ouço o nome Igreja Verbo da Vida, Vitória da Conquista, eu lembro de unidade. Eu lembro de excelência e de generosidade. Eu vou repetir. Unidade, excelência e generosidade. Essa é a marca que vocês transmitiram para mim. Amém? Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia? Então abra aí em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. Aleluia. Nós podemos usar a versão RA, Revista Atualizada. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Aleluia. O Senhor é bom, queridos. Se você chegou com algum tipo de enfermidade, hoje é o dia da sua cura. Amém? Hoje você vai receber o seu milagre. Não importa a doença, eu desafio todas no poderoso nome de Jesus. Então hoje você vai receber sua cura. Eu não quero ninguém doente aqui no nosso meio. Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz a palavra do Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Eu irei utilizar como base 3 passagens. A primeira é essa, de 2 Coríntios. A segunda não precisa abrir, mas se encontra lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 10, em que a palavra do Senhor vai dizer praticamente a mesma coisa. Lá é dito assim: e tu, por que julga teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Todos nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo. A versão RA coloca tribunal de Deus. Mas de qualquer forma, Jesus é Deus, amém? Então, nós iremos comparecer ante ao tribunal de Cristo. E a outra passagem nós não iremos ler agora e logo mais eu compartilho com vocês, amém? Então, diga comigo, todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Aleluia. Bom, eu quero trazer aqui uma definição do que é o tribunal de Cristo e quando ele se dará. A primeira coisa, a primeira definição que eu quero transmitir para vocês é que o tribunal de Cristo será o julgamento da igreja. Eu não sei se você sabia, mas nós seremos julgados. Não para trazer condenação ou serão julgados os nossos pecados, não. Os pecados da igreja foram carregados e julgados lá na cruz. Amém? Então nós não iremos ser julgados para condenação. O nosso julgamento será para recompensa ou não. Com base naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Amém? Então, esse tribunal lida com aquilo que nós estamos fazendo depois de salvo. Não vai acontecer de você chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim: lembra quando você não era crente o que você fez? Não. O tribunal de Cristo é só para crente, é só para salvo, para nos recompensar com base naquilo que estamos fazendo na obra do Senhor. Amém? E a segunda verdade é quando ele se dará. O tribunal de Cristo se dará após o arrebatamento da igreja. Nós aguardamos, o próximo evento que nós aguardamos é o dia do nosso encontro com o Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Amém? Eu fiz um poema que eu digo assim: estamos ante ao amanhecer de um encontro. Um encontro, sim. Com quem? Com o Rei da Glória. Qual local? Nuvens. Quando? Não sei. Pode ser hoje, pode ser agora. Maranata, que venha o meu rei. Então diga: eu tenho um encontro marcado. Diga: nas nuvens. Diga: com o Rei da Glória. Em breve, queridos, nós estaremos caminhando nas ruas maravilhosas de Vitória da Conquista. E de repente, o Senhor vai romper as cortinas da eternidade. E ele virá até as nuvens e nós seremos sugados, removidos, atraídos para o encontro do Senhor. Eu verei o meu rei. Aleluia. A palavra do Senhor diz, queridos, que agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. Porque haveremos de ver a sua face. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa por esse dia. Mas enquanto o Senhor não vem, a gente está produzindo aqui na obra dele, amém?
Glória a Deus. Então, o tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento da igreja. Acontecerá nos lugares celestiais. Nós seremos julgados e recompensados por aquilo que estamos fazendo na obra do Senhor. Depois do tribunal de Cristo, acontecerá as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo e a igreja. Amém? Então, nós teremos esses eventos que ocorrerão nos ares após o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Depois, eu não terei tempo de expor tudo para vocês, mas depois desse acontecimento, o Senhor Jesus Cristo vai voltar, depois das bodas do Cordeiro, ele vai voltar para reinar sobre toda a terra. Ele vai destruir os inimigos, destruir o anticristo, todos os inimigos, e ele vai pisar aqui na terra. Diz a Bíblia que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai fender ao meio. Jesus Cristo vai voltar não mais como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não virá mais como servo sofredor, ele não virá mais como aquele servo manso e humilde, não, ele agora virá como leão, ele virá como comandante geral. Eu quero dizer algo para você, na primeira vinda Jesus Cristo veio como cordeiro sentado no jumentinho, mas na segunda vinda ele virá como leão, sentado no seu cavalo branco. Aleluia, e ele vem implantar o reino dele sobre toda a terra. Será o fim dos governos corruptos. Jesus Cristo reinará nessa terra sobre todos os homens. E nós seremos seus primeiros ministros. Amém? Reinaremos com o Senhor. Glória a Deus. Agora, eu quero falar para você, antes de me aprofundar nesse assunto, que o nosso casamento será nos céus, mas a festa será aqui na terra. Sabe, o pastor compartilha muito disso, ele realiza casamentos às vezes em um ambiente e a festa é em outro ambiente. Não é assim que acontece? Às vezes o casamento é realizado na igreja e a festa é realizada em um salão ao lado, alugado. Amém? Olha, nosso casamento será nos céus, mas a festa será no reino. Amém? O Senhor já preparou tudo. Nós iremos ter um banquete com o Senhor. É lá que nós iremos ceiar com o Senhor. A ceia não é no céu, a ceia é na terra. Jesus disse, essa é a última vez que eu ceio com vocês, porque não beberei mais do fruto da vide até que eu venha no reino do meu Pai e beberei novo com vocês. Então nós temos uma ceia agendada no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, falando sobre esse evento, o Tribunal de Cristo, eu quero chamar sua atenção para algumas verdades nesse texto de 2 Coríntios 5:10. Bom, o apóstolo Paulo diz assim, importa que todos nós, eu gosto da versão que diz assim, é necessário, porque é necessário que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo. Então, a primeira verdade que eu quero transmitir é que o Tribunal de Cristo será um tribunal para toda a igreja. Amém? Para toda a igreja. Toda a igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas a outra verdade é que o texto diz, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, não é receber o bem ou o mal, é receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E eu vou te explicar logo mais o que é mal nesse contexto e o que é algo considerado bom nesse contexto. Amém? Mas veja, o apóstolo Paulo também diz que para que cada um, então diga comigo, o tribunal de Cristo é um tribunal para toda a igreja, mas também é um tribunal individual. Aleluia. Isso quer dizer que o seu pastor não vai ser julgado por você. Você não vai ser julgado pelo seu pastor. Cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. É um tribunal individual. Aleluia. Nós estaremos diante do Rei da Glória. E Ele vai nos recompensar ou não, com base naquilo que estamos fazendo na obra dEle. Amém, queridos? Diga comigo, Deus tem uma grande obra. Aleluia. Essa palavra tribunal que aparece aí no texto é uma palavra grega traduzida como bema. Diga bema. Quando a gente estuda um pouco, queridos, sobre tribunal, sobre juízo, existem duas palavras gregas que o texto bíblico apresenta. A primeira é a palavra criterium, e criterium está associado a um julgamento condenatório. E a segunda palavra é a palavra bema. A palavra bema não tem um caráter condenatório. O bema, queridos,
eles assistiam os Jogos Olímpicos e os vencedores subiam os degraus do bema e eram recompensados por aquela autoridade. Eu não sei você, mas eu tenho expectativa. No dia que eu subirei os degraus do bema e estarei diante daquele que era, que é e que há de vir. Estarei diante do Todo-Poderoso, da raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo. E estarei diante dele e ele vai me recompensar com base naquilo que eu estou produzindo na obra dele. Aleluia. Aleluia. Então diga comigo, o tribunal de Cristo não é para condenação. Aleluia. Glória a Deus. Mas, queridos, você pode parar para pensar e dizer assim, Saulo, qual a necessidade de eu ser julgado e recompensado se isso não vai implicar na minha salvação? Uma vez eu ouvi um irmão lá na minha cidade, eu sou de Pernambuco, eu moro numa cidade chamada Arco Verde, sou de Gravatá, mas moro em Arco Verde. E lá em Arco Verde tem um irmão, eu falando sobre essas coisas na igreja, num domingo à noite, e após a ministração, esse irmão veio até a mim, e ele disse assim, qual a necessidade de galardão, de recompensa, se eu já serei salvo mesmo? Aí eu falei para ele, irmão, isso é uma visão pequena, de alguém que não entendeu o que é reino de Deus. Deixa eu te contar uma parábola. E aí falei uma parábola para ele e eu quero compartilhar com vocês, amém? Eu falei o seguinte, vamos dizer que todos nós tivéssemos cometido um crime doloso. E na nossa Constituição fôssemos favoráveis à pena capital, à pena de morte. Nós sabemos que somos sim favoráveis à pena de morte no caso de guerras. Amém? A nação brasileira é favorável à pena de morte no caso de guerras. Mas vamos dizer que todos nós agora tivéssemos cometido um crime doloso e tivéssemos agora caminhando para a nossa execução. E quando estávamos nos frios corredores da nossa execução, alguém rompesse os corredores da morte e dissesse assim, saiam daqui e eu morro no lugar de vocês. E essa pessoa morresse, só que passasse 3 dias e você estivesse caminhando aqui nas ruas de Vitória e da Conquista e você olhasse do outro lado da calçada, aquela mesma pessoa que morreu estava lá, viva, caminhando. Você ia até essa pessoa, meio que sem entender, e falava assim, por que você fez aquilo? Eu não entendi ao certo, por que você fez aquilo? A pessoa olhava para você, dava um sorriso no canto dos lábios e falava assim, foi por amor. Aí você, meio que sem entender, coloca a mão no bolso e diz assim, mas o que é que eu posso fazer para pagar? Ele olha para você, ri novamente e fala, não se paga, é graça. Meio que frustrado porque não conseguiu compreender a plenitude desse amor, nem conseguiu pagar, você vai se afastando. Só que antes de você se distanciar completamente, ele te chama e diz assim, olha, o que eu fiz por você foi por amor e pela graça. Nem você compreende a plenitude disso, nem você paga. Agora eu tenho uma promessa para mim, quando eu voltar no reino do meu pai, eu dou a tua recompensa. Eu falei àquele irmão, eu sirvo ao Senhor, não é simplesmente por causa da recompensa. É porque eu estava caminhando nos frios corredores da morte. Mas o Senhor me amou. Ele abriu os braços lá na cruz. Ele disse sim quando eu havia dito não para ele. E a sua graça transbordou. E eu serei o seu servo pelo resto da minha vida. Eu disse para ele, irmão, eu quero me desgastar. Acabar esse vaso magro servindo na obra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Diga, eu quero me desgastar na obra do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E aquele irmão disse assim, é verdade. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, não precisa você abrir, 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Diga comigo, o meu trabalho no Senhor não é em vão. Agora pensa, se o nosso trabalho no Senhor não é em vão, é porque existe uma recompensa. Amém? Aleluia! A palavra obra, né, o trabalho que é utilizado nesses textos, remete a trabalho, ação, ocupação, serviço.
aquilo que nós estamos fazendo em prol da obra do Senhor. Sabe que a palavra do Senhor diz que um copo de água fria dado a um profeta, você é digno de galardão. Existem coisas que você vai colher nessa vida, mas existem coisas que têm valores eternos. Amém? Coisas que vão ultrapassar a presente era. Apocalipse, capítulo 22, verso 12, diz a palavra do Senhor. Na versão ACRF, Almeida Corrigida Fiel, lá é dito assim: eis que cedo venho, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Sabe, querido, Jesus vem cedo, ele vem em breve, e ele traz a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Meu Deus, glória a Deus. E sabe, queridos, quando a gente aprende essas coisas, a gente passa a entender a obra do Senhor com um olhar diferente. A gente passa a entender as coisas do Senhor tendo um valor que vai além da presente era. O apóstolo Paulo falou, queridos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 9, ele disse assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, se a nossa vida se limita apenas ao aqui e agora, Paulo disse que você é miserável. Não Saulo, foi Paulo. Ou seja, se você pensa que a vida é só comer, beber e vestir, a sua visão ainda está pequena. Porque existem coisas maiores, amém? É lógico que existe algo para a presente era. Sabe o que foi que Jesus falou para Pedro? Disse assim, olha, se vocês deixarem pai, mãe, tudo por amor de mim, vocês vão receber muito na presente vida e ainda mais na vida vindoura. Então existe algo para agora, mas também existe algo futuro, amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou dizer algo para você, queridos, debaixo de uma inspiração que o Senhor tem me dado, quando eu falo a respeito de plantação e de colheita. Olha, o que você planta hoje é lançado para o seu futuro e alcança você na sua necessidade. Eu vou repetir. O que você planta hoje é lançado para o seu futuro e alcança você na sua necessidade. Às vezes você plantou um carro e você não precisa de um carro, mas você precisa da salvação dos seus familiares. Às vezes você plantou dinheiro e você não precisa de mais dinheiro. Você precisa, talvez, de entender como entrar no seu chamado. Mas o que você planta hoje é lançado para o seu futuro e alcança você na sua necessidade. Meu Deus. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma frase de uma mulher de Deus, Joyce Meyer. Você já ouviu falar? E meu irmão estava visitando o ministério dela. Ele disse que ouviu uma frase de uma das pessoas que servem no ministério dela, uma irmã, e essa irmã compartilhou algo. Disse que existe um lema no ministério de Joyce Meyer, que é: não falamos mal de nenhum ministério. É um lema do ministério dela, nós não falamos mal de nenhum ministério. E é interessante que depois a Joyce falou algo interessante. Ela diz assim: Senhor, tantas pessoas estão falando mal de mim. Tantas pessoas estão falando mal do meu ministério. São tantas críticas, mas Senhor, eu não plantei isso. Por que eu estou colhendo o que eu não plantei? Sabe o que o Senhor falou para ela? E segura isso aí. O Senhor disse assim: não, você não plantou. Eles estão plantando. Ah, Jesus. Isso quer dizer que nem tudo que acontece com você é colheita sua. É porque alguém está plantando. Eles vão colher, mas para plantar tem que ter uma terra, né? E às vezes vem para cima da gente. Mas se você, nessa ocasião, você plantar fidelidade, lá na frente Deus vai levantar pessoas. E você permanecerá fiel e não vai desistir do propósito do Senhor. Aleluia! Oh, queridos, uma vez servindo na igreja, servindo na obra do Senhor, começaram a plantar algumas calúnias. Começaram a inventar algumas coisas a meu respeito. E eu disse: Senhor, eu não faço isso com as pessoas. Por que estão fazendo comigo? E o Senhor disse: lembra de Joyce? Eu disse: lembro. Ele disse assim: você não plantou. Eles estão plantando. Meu Deus! Aleluia! Alguém dá uma glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3,
do verso 10 ao 15. Eu vou ler esse texto e mais uma outra referência, amém? Mas eu quero explicar esse texto aqui com vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, esse é o terceiro texto que fundamenta esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Eu quero me deter um pouco nessa referência. Aleluia! Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu tenho uma nota no meu coração de que Deus está fazendo grandes coisas. E essa grande obra que Ele está fazendo, alcançando as nossas vidas. Aleluia. Eu estou administrando aqui o que Ele está compartilhando. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Antes de continuar a leitura, eu quero chamar a sua atenção nesse texto para a seguinte verdade. Veja, Paulo diz o quê? Que lançou o fundamento segundo a graça de Deus, a graça que lhe foi dada. Paulo lançou o fundamento segundo a graça. Alguém diga segundo a graça. Aí ele vai dizer, outro, porém, vai construir sobre esse fundamento. E ele diz assim, cada um, porém, veja como edifica. Então, nós temos um fundamento que foi lançado, segundo a graça de Deus, e nós temos edificadores, amém? Verso 11, olha o que Paulo diz. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A minha pergunta é simples, qual fundamento Paulo lançou naquela igreja? Vamos lá, queridos? Diga, Jesus Cristo. Ele fez isso segundo a graça de Deus, amém? Então nós temos aqui, Paulo está descrevendo, queridos, e isso é importante você guardar na sua mente, no seu coração. Paulo está descrevendo uma grande construção. Paulo está descrevendo aqui uma grande obra. Alguém diga uma grande obra. Cujo fundamento, queridos, é Jesus Cristo. E Paulo diz que nós somos os edificadores. Então, imagina o cenário. Imagina uma grande obra, uma construção enorme, cujo fundamento é Jesus, e nós somos os trabalhadores, os edificadores. Aleluia. Agora olha o verso 12. Aleluia. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é, número 1, ouro, 2, prata, 3, pedras preciosas, 4, madeira, 5, feno, 6, palha, 13, manifesta se tornará a obra, o serviço, a tarefa, a ocupação, a obra de cada um. Pois o dia, aqui é o dia escatológico, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Verso 14 e 15. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão ou recompensa, se permanecer. O verso 15 diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aleluia. Até aí, queridos, essa é uma passagem fascinante. É um texto que eu considero espetacular. Eu faço um comentário sobre esse texto, queridos, eu compartilho isso em um dos meus livros, e eu quero compartilhar, eu quero transmitir aqui para vocês também. Veja, Paulo está falando de uma grande obra, o fundamento é Jesus Cristo, ele lançou o fundamento segundo a graça de Deus, nós somos edificadores. Mas Paulo aqui, no presente texto, ele descreve alguns materiais. Paulo fala sobre 6 materiais. E eu divido da seguinte forma, eu divido 3 materiais úteis e 3 materiais inúteis. Os 3 materiais úteis, Paulo diz, ouro, prata e pedras preciosas. Esses 3 metais, ante ao fogo, brilha mais, sai as impurezas e pode ser moldado. Esses 3 materiais servem para construir na obra do Senhor. Por quê? Porque são materiais que permanecem. Aleluia. O outro grupo, Paulo fala de madeira, feno e palha, que é o grupo que eu considero o grupo dos materiais inúteis. Esses 3 outros materiais, madeira, feno e palha, ante ao fogo, ficam apenas cinzas. Não tem valor, não permanece, não é algo que tem um alcance
permanente, mas é algo passageiro, é algo que se desfaz. A minha pergunta é simples: se Jesus é o fundamento e nós somos edificadores, qual tipo de material você está utilizando na edificação da obra do Senhor? Tem pessoas que estão dentro da igreja e o que eles fazem não passa de palha, não passa de madeira, não passa de feno, não tem valor nenhum. Não tem valor algum, não é nada que permanece. Simplesmente faz as coisas para ser visto e aplaudido pelos homens. Faz as coisas para ter o seu nome nos cartazes no domingo à noite. Faz as coisas para ser aplaudido pelas pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer que você faça coisas que permaneçam. Deus quer que você faça coisas, que façamos coisas que permaneçam na obra dele, coisas que ecoam pela eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Mas hoje em dia, queridos, nós estamos vendo crescer uma geração de crentes superficiais, de pessoas que chegam diante do espelho e elas querem ser reconhecidas e aplaudidas. Elas olham para o espelho, vendo o seu reflexo, cantam aquele louvor: quão grande és tu. Porém, Jesus Cristo, o dono da igreja, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, a porta, o bom pastor, aleluia, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a ressurreição, aquele que disse: ainda antes de Abraão existir, eu sou, aleluia, aquele que disse: eu via Satanás caindo em forma de relâmpago, aquele que disse: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Jesus Cristo está vendo todas as coisas. E eu quero dizer algo para vocês: Jesus não é só o fundamento da obra, ele é o supervisor da igreja. Jesus é o supervisor da igreja. E eu quero dizer para vocês que ele vê o texto e o contexto. Jesus vê muitas vezes a peça teatral que estamos fazendo e ele vê o que acontece por trás das cortinas. Jesus sabe o que acontece nos bastidores. Eu vou falar rindo para descer melhor, aleluia. Queridos, Jesus conhece todas as coisas. Ninguém escapa do olhar penetrante e examinador do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu quero compartilhar isso com você, porque a palavra do Senhor diz algumas coisas e eu quero transmitir isso para você. Olha, só para te provar que Jesus escuta, sabe e está percebendo todas as coisas, eu quero dar alguns exemplos, amém? Eu lembro que quando eu saí lá da minha cidade, lá em Arco Verde, estava indo ministrar em Paulo Afonso, aqui uma cidade da Bahia, e eu já tenho uma comunhão com os irmãos lá, já 4 vezes que eu fui fazer eventos, ministrar lá com eles também. E eu lembro que eu saí da minha casa dirigindo para lá, e de Arco Verde para Paulo Afonso dá 302 quilômetros. Eu disse: não, eu vou dirigindo. E fui. E quando estava chegando em Paulo Afonso, uma coisa me chamou bastante atenção. Eu vi que ela é uma cidade, Paulo Afonso é uma cidade que cresce muito. E eu observei que estava tendo uma grande construção. Quando eu estava passando, dirigindo, eu vi uma grande construção, uma obra. E eu percebi que tinha vários homens com roupas iguais. E o Senhor falou para mim: aqueles são os edificadores, são os funcionários. Eu disse: sim. Ele disse: mas você percebe que existe uma pessoa com uma roupa diferente? Eu disse: sim. Ele disse: percebe que ele está com uma prancheta na mão? Eu disse: Senhor, quem é esse? Ele disse: esse é o supervisor. Aí ele disse assim: você sabia que aquelas pessoas trabalham relaxadamente quando o supervisor não está presente? Eu disse: sim. Mas você está querendo dizer o que com isso? Ele disse assim: na minha obra, eu sou o fundamento e eu sou o supervisor. E saiu dela. Por isso que na minha palavra diz: não faça, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu quero dizer para você: o supervisor não tira férias. O supervisor está aqui agora. Ele está com sua prancheta na mão. E ele faz anotações. Aleluia. Só para você ter uma ideia se Jesus sabe de tudo e escuta todas as coisas ou não, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Quem lembra que após a ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e na ocasião, nenhuma das aparições, Tomé não estava. Quem lembra que a Bíblia fala isso?
E Tomé não estando presente em um desses momentos, dessas aparições, os discípulos chegam para Tomé e falam assim: nós vimos o Senhor, Ele vive. E Tomé fala algo interessante. Tomé fala assim: se eu não o vi e não colocar este meu dedo aqui na sua mão e no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Essa expressão de modo nenhum é um nível mais avançado de negação no grego. Ele diz: de modo nenhum acreditarei. O que eu acho fascinante, glorioso, tremendo, é que o Evangelho descreve a seguinte verdade: 8 dias depois, estando as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja com vocês, e disse: Tomé, toca. Ou seja, eu ouvi. Diga comigo, ele escuta tudo. Ai, Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Um outro exemplo interessante também é que um homem chamado Saulo, diga Saulo. Esse Saulo, queridos, o perseguidor da igreja, Saulo tem 2 nomes. Ele era Saulo, também chamado Paulo. A Bíblia descreve essas verdades para nós. Ele tinha 2 nomes, um associado ao judaísmo, Saulo, e outro associado aos gregos, Paulo. Amém, queridos? E Saulo, ele foi perseguir os cristãos lá em Damasco. Ele pediu autorização dos judeus para perseguir os cristãos em Damasco. A cidade de Damasco, queridos, era uma cidade que estava a cerca de 280 quilômetros de Jerusalém. E era uma cidade portuária. Olha a ideia de Saulo. Se ele conseguisse impedir o evangelho de chegar em Damasco, ele ia impedir de chegar em outros lugares, porque era uma cidade portuária. Mas quando ele pediu autorização para ir perseguir os cristãos lá em Damasco, quando ele estava indo de encontro à perseguição, Jesus encontrou ele. O dono da igreja. E eu acho curioso porque Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse é um texto, queridos, que no meio acadêmico os teólogos falam que é o texto que mostra o nível mais avançado de conexão, de comunhão da igreja e Cristo. Porque Paulo pediu autorização para perseguir os cristãos. E Jesus disse: você está me perseguindo. E aqui eu quero falar algo para você. Se alguém está te perseguindo, não faça nada, você tem um dono. Não precisa fazer nada. Estão perseguindo, não faça nada. Você tem um dono. Ele sabe te proteger. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, a palavra do Senhor descreve ainda, lá em Apocalipse, não precisa você abrir, mas em Apocalipse, na mensagem de Cristo às 7 igrejas, você encontra, antes disso, Jesus se apresentando no capítulo 1 de diversas formas. Ele se apresenta de 12 maneiras diferentes para João. Mas uma das apresentações, ele diz assim: eu sou aquele que ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais de ouro, ou os 7 candelabros, o próprio Jesus vai dizer, em capítulo 1 de Apocalipse, verso 20, ele vai dizer que remete às 7 igrejas. Então, quando ele fala que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele está dizendo assim: eu ando no meio da minha igreja. Amém? Diga, Jesus está na igreja. Agora, Jesus está na igreja, e o que é curioso, que o texto diz que ele está andando, isso transmite para mim 2 verdades. A primeira é proteção. Jesus está na igreja, ninguém destrói a igreja. A igreja do Senhor é indestrutível. Podem tentar destruir esse prédio, mas ninguém destrói a igreja. Podem tentar destruir a vida de um cristão, mas ninguém destrói a igreja. A igreja do Senhor é indestrutível. Nós somos protegidos pelo Senhor. Ele diz: é minha igreja. Aleluia. Ele diz: eis que edificarei a minha igreja e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. Os portões do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é indestrutível. Mas a segunda verdade, a primeira verdade é proteção. A segunda verdade é supervisão. Porque ele está na igreja não apenas por estar. O texto diz que ele está andando. E o texto grego lá dá a ideia que ele está andando, caminhando no meio da igreja, conhecendo tudo. E é curioso porque quando você lê a mensagem de Cristo às 7 igrejas, você vai ver 7 vezes para cada uma das igrejas Jesus dizendo: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço o lugar em que habitas.
Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço. Eu conheço. Diga, ele conhece todas as coisas. Eu não sei você, queridos, mas isso traz para mim um temor, porque se ele conhece todas as coisas, ele conhece também o meu trabalho. Ele conhece o meu serviço na obra dele, ele conhece a intenção do meu coração na realização de obras na obra dele. Amém, queridos? Aleluia. Veja que nesse texto ainda, Paulo diz que algumas obras, ele associa esses materiais a tipos de obras, porque o verso 13, ele diz, manifesta se tornará, 1 Coríntios 3, verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, não se assuste com a expressão fogo aqui, porque não remete à perdição, ao inferno, até porque o texto fala que será salvo. Mas o texto aqui usa essa figura para descrever o que permanece e o que não permanece ante ao fogo. Só um detalhe, Jesus apresenta-se para João como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Aleluia. E o olhar como chama de fogo transmite um olhar examinador. Amém? Mas também... Ninguém deu um glória, né? Só a irmã deu um amém. A irmã Fernanda, imitando o irmão Miro. Fernanda. Então, queridos, Jesus, ele conhece todas as coisas. E aqui eu quero estimular vocês, queridos, a vocês servirem na obra do Senhor. Eu sei que tem líderes aqui, tem pregadores, pessoas que estão aqui já há um tempo servindo na igreja, mas eu queria que vocês me ajudassem a encontrar aquele versículo que diz a seguinte palavra: eis que eu vos chamei para que vocês sejam os desocupados do reino. Vocês lembram onde tem essa passagem? Tem? Sabe dizer se tem? Isso quer dizer que Deus não chamou ninguém para ficar sem fazer nada. Você não está aqui para ser mais um que vai preencher uma cadeira. Você está aqui com um propósito eterno. Deus tem algo para você fazer. Amém? Existe algo que o Senhor tem confiado a você. A missão da igreja aqui na terra não se limita apenas, queridos, a andarmos em amor, a fazer isso. Não, a missão daqui na igreja também, a missão da igreja aqui na terra também envolve expansão, crescimento, desenvolvimento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Saulo, quer dizer que eu tenho um propósito? Tem. Toda pessoa tem um propósito. Quando Deus te criou, Ele já te criou com um propósito. Aleluia! A palavra do Senhor diz, queridos, que no princípio criou Deus os céus e a terra. 1:26 de Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. O verso 27 vai dizer: criou, pois, Deus o homem, homem e mulher os criou, a sua imagem e a sua semelhança, e Deus os abençoou. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Diga comigo, enchei a terra. Então veja, Deus não criou o homem sem um propósito. Uma das características de imagem e semelhança é exercer domínio. Veja, Deus disse: eu vou fazer o homem a minha imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E em seguida ele diz: tenha ele domínio. Então o que é imagem e semelhança? É alguém que exerce domínio como o Criador exerce. Deus te criou para fazer alguma coisa, para dominar sobre as obras da criação dele. Amém, queridos? As obras das mãos do Senhor sobre a criação. Aleluia! E diga: eu tenho um propósito. Aleluia! E aí, queridos, observando essas coisas, eu tenho percebido que nós precisamos nos envolver mais na obra do Senhor. Nós precisamos servir mais na nossa igreja local. Sabe qual é o melhor lugar para você servir? É onde você está plantado. Eu acho engraçado que crente é um negócio sério. E crente fala assim: sempre a melhor igreja é a do outro. Ah, se eu fosse lá para a igreja do irmão Saulo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a melhor igreja é a que você está. Amém? O lugar que você está plantado é o lugar ideal para você frutificar. Aleluia! Queridos, tem um texto aqui que me encanta. E eu quero compartilhar com vocês. Aleluia, eu não vou demorar, eu tenho algumas notas no meu coração. Abra comigo em João capítulo 12, verso 26. Sinceramente, queridos, esse texto aqui arrepia até meus ossos.
Osso eu tenho para arrepiar. Esse texto aqui é fascinante, queridos, é espetacular. João 12, 26. Eu vou esperar, todos vocês abram. Deixe na versão, por favor, a RA, revista e atualizada. Glória a Deus, esse texto é fascinante, é espetacular mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Diga, eu devo servir na obra do Senhor. Aleluia. Olha o que diz. Se alguém me serve, isso aqui é Jesus falando. Se alguém me serve, siga-me. Preste atenção. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia. Queridos, eu faço um comentário sobre esse texto, que só explicando esse texto vai 1 hora de mensagem. E eu não vou fazer isso agora, amém? Mas eu quero chamar a sua atenção para 4 verdades nesse texto. 4 verdades. Diga comigo, 4. Veja, Jesus disse assim, ó. Se alguém me serve. Então a primeira verdade é, existe um servo. Vou repetir. Jesus falou, se alguém me serve, existe um servo. Diga, existe um servo. A segunda verdade, Jesus fala, se alguém me serve, siga-me. Veja, não basta servir ao Senhor, é necessário ser um discípulo, um seguidor. Amém? Se alguém me serve, siga-me. Deus tem nos chamado não apenas para servirmos, para trabalharmos para Ele. Deus tem nos chamado para um nível de intimidade maior. Deus tem nos chamado para sermos discípulos, para estarmos com Ele. Aleluia. Eu vou te explicar, que sabia que há uma diferença de trabalhar para Deus e ter tempo para Deus? Tem pessoas que trabalham para Deus, mas não tem tempo para Ele. Como assim, Saulo? Eu não entendo. É simples. Se você vai em um consultório e tem uma secretária lá, você pode falar com aquela secretária. Ela trabalha, às vezes, para um médico, mas ela não tem relacionamento com ele. Ele passa, muitas vezes, nem fala com ela. Ela passa, muitas vezes, nem fala com ele. Ela está trabalhando para ele, mas não tem comunhão com ele. Deus não quer que a gente apenas trabalhe para Ele. Deus quer que a gente suba de nível e desenvolva uma comunhão com Ele. Sabe por que existem muitas pessoas frustradas trabalhando na igreja? Porque elas esquecem que Deus não te chamou só para fazer. Deus te chamou para desenvolver comunhão. Quando você serve e tem comunhão com o dono da obra, será leve. Terceira verdade. Jesus disse, se alguém me servir... Não, Jesus disse, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Diga comigo, onde Jesus está, tem um servo. E a minha pergunta é simples, com base no que eu já expliquei aqui, que Jesus escuta tudo, sabe de tudo. Onde Jesus está? Diga comigo, em todos os lugares. Amém? Ele está sentado à destra do Pai nas alturas, mas ele também está sondando as igrejas. Jesus é Deus em carne. Amém, queridos? O verbo em carne. Jesus é Deus conosco. Romanos capítulo 9, verso 5, diz que Jesus é descendente dos patriarcas segundo a carne e Deus bendito eternamente. Amém? Então Jesus é Deus. Se Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Amém? Então diga, Jesus está em todos os lugares. Agora preste atenção no que eu vou te dizer aqui, segura na cadeira. Se Jesus está em todos os lugares, por que você escolhe lugar para servir? Eu só sirvo se for no louvor. Eu só sirvo se for em tal departamento. Eu só sirvo se for no lugar que eu apareço. Se Jesus está em todos os lugares, o lugar ideal para servir é onde Ele está. Jesus está no louvor, é um lugar ideal para servir. Jesus está nos conselheiros, é um lugar ideal para servir. Jesus está no diaconato, é um lugar ideal para servir. O lugar ideal para servir é onde Ele está. Aleluia! Ele disse, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Não é qualquer servo, é meu servo. Sabe qual é a ideia? Para onde o Senhor vai, o servo vai atrás.
Senhor, o Senhor precisa de alguma coisa? O Senhor vai para um lugar, o servo vai atrás. O Senhor vai para outro lugar, o servo vai atrás. Deus tem contado com uma geração que sirva em qualquer lugar. Aleluia. Eu sei que esse tipo de pregação não arranca muito glória a Deus, misturado com aleluia. Mas segura aí na cadeira e eu quero dizer algo para você. Eu prefiro você calado, meditando na palavra que eu estou falando, do que você gritando e vivendo uma vida vazia. Diga, Deus é bom. Diga, valores eternos. Aleluia. E por último, queridos, o apóstolo, por último, João diz assim, citando a fala de Jesus: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe o que eu quero dizer para você? Existe o dia da recompensa. Existe uma recompensa reservada para você que serve. Deus está com a sua prancheta, Jesus está com a sua prancheta fazendo anotações. E tudo que você faz, queridos, na obra dele, existe um efeito que ecoa pela eternidade. Meu Deus! Meu Deus! Sabe, queridos, existe um dia da honra. Tem pessoas que falam, e eu trabalho lá na igreja servindo, eu sirvo nos conselheiros da igreja, eu ajudo meu pastor com a parte doutrinária, nós temos um departamento lá da doutrinária, e todos os ministros, nós temos 22 ministros em treinamento, e todos esses ministros da igreja, eles são observados pelo departamento da doutrinária, porque nós não queremos passar veneno para o povo. Porque nós temos um critério que igreja saudável, povo saudável. Igreja envenenada, povo morto. Então nós temos um cuidado, queridos, também naquilo que é ministrado na igreja local, para a gente transmitir vida para as pessoas. Então eu ajudo meu pastor nesse departamento também. Eu não tenho autoridade de corrigir os ministros, eu falo com ele e ele é quem corrige, amém? Mas, queridos, servindo na igreja do Senhor, trabalhando na obra do Senhor em vários departamentos durante alguns anos, eu sou jovem, tenho 29 anos, mas eu já tenho um histórico trabalhando na obra do Senhor. Eu já trabalhei, queridos, em 6 departamentos, com exceção do louvor, senão os irmãos iam me apedrejar. Porque se eu cantasse, o negócio era sério. Aí eu fazia parte de uma outra denominação, queridos. Eu já fui tradicional, me converti na primeira igreja batista, da Convenção Brasileira, e depois fui para a igreja Assembleia de Deus. E uma vez eu lembro que na Assembleia de Deus, servindo ao Senhor, eu falei isso, que não cantava porque senão os irmãos iam me apedrejar. E uma irmã, cheia da unção, se levantou e disse assim: você canta para Jesus. Aí eu falei para a irmã: o pior é que os homens escutam. É para Jesus que eu canto, mas os outros escutam, então não dá certo não. Então, queridos, eu quero que você guarde no seu coração que existe um galardão, uma recompensa reservada para você. A palavra do Senhor diz, eu não terei tempo de abrir essas referências, mas a palavra do Senhor diz, queridos, que ao vencedor, falo-ei que se assente no meu trono. Jesus fala também que o vencedor vai receber uma coroa incorruptível. A palavra do Senhor também diz que cada um receberá do Senhor o seu elogio. Você sabia que existe um elogio para você? Eu não sei se você já viu, mas 1 Coríntios capítulo 4, lá no verso 5, vai transmitir isso. Existe um elogio do Senhor para cada um de nós. Vamos lá, só para mostrar isso para você. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero inspirar você, queridos, a servir na obra do Senhor. A obra do Senhor. Deus tem algo glorioso. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Aleluia. Olha o que diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá do Senhor o seu louvor da parte de Deus. Ou seja, não é que Deus vai cantar para você, não. Você vai receber um elogio da parte do Senhor, amém? Existe um elogio. Eu quero estar diante do Senhor e Ele olhar para mim e dizer assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu vi o tempo que você foi fiel cumprindo o meu propósito. Eu quero que eles cumprir o propósito do Senhor.
Eu tenho um propósito de existência aqui na Terra. Você tem um propósito de existência. Não existe crente sem propósito. Se você é crente, você tem um propósito. Aleluia! E aqui, queridos, eu vou finalizar essa parte da mensagem trazendo para vocês alguns exemplos de coisas que você aprende servindo na obra do Senhor. Diga, eu aprendo servindo na igreja local. Aleluia! Eu tenho uma lista de 1 a 10, mas eu não vou compartilhar todas com vocês. Vou compartilhar algumas do que nós aprendemos servindo na igreja. Eu já trabalhava, queridos, em vários departamentos lá na igreja. E eu já estava trabalhando em 5 departamentos. E a esposa do meu pastor, meu primeiro pastor, ela ligou para mim e disse assim: Saulo, eu estou precisando de alguém para trabalhar no departamento infantil com as crianças. E eu pensei em você. Eu disse, eu não tenho jeito para criança. Ela tem. Aí eu disse, mas eu já trabalho nos conselheiros, mas já trabalho no evangelismo, já faço parte da faxina da igreja, já trabalho no evangelismo no hospital, já trabalho nos outros departamentos também. Ela disse assim, mas você é um jovem solteiro. Na ocasião eu era jovem solteiro. E não é bom ter tempo para pensar em besteira. Olha a dica aí para os jovens. Liderei jovens 5 anos, eu sei o que é isso. E daí eu disse, amém, estou dentro. E fui servir. E, queridos, eu recebi o primeiro de incentivo de uma irmã lá da igreja, né, foi a seguinte, a irmã chegou para mim e disse assim, você vai trabalhar com as crianças de 6 a 8 anos? Eu disse sim. Ela disse, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Você vai trabalhar com aquelas pestinhas? Uma irmã da igreja, que já trabalhava também na igreja. Olha que incentivo maravilhoso. E daí, queridos, eu fui trabalhar com aquelas crianças. E eu quero compartilhar e quero que você preste atenção nisso. Depois de 1 ano trabalhando no departamento infantil, eu cheguei para a minha líder. E disse, meu tempo acabou. A graça acabou. Só uma notinha de rodapé, a graça é eterna. Aí eu disse, a graça acabou. Eu estou em outro nível, Deus tem me chamado para coisas maiores, eu falei para ela. E, queridos, eu brinco dizendo assim que pastor tem GPS, mas não é unção do Espírito, amém? Porque o pastor ligou para ela na hora da conversa, ligou para a líder. E disse, como é que está o departamento infantil, Elisângela? Ela disse, está uma bênção, que pena que Saulo vai nos deixar. Ele disse, fala a ele que eu mandei dizer que não é tempo, não. Fiquei mais 2 anos. Mas sabe, queridos, o que quebrantou meu coração? Foi ouvir uma criança de 6 anos dizer assim, que o Saulo, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Escuta o que eu vou dizer. Talvez a gente não está dando o devido valor a cada criança que a gente está cuidando. Mas talvez você esteja cuidando do próximo grande evangelista que Deus vai levantar para essa geração. Talvez você está ministrando ali para o grande pastor que vai revolucionar essa nação. Então você tem parte desse galardão. Então eu sendo você, eu me envolvia com alguma coisa. Eu fazia alguma coisa na obra do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Ô Saulo, então me diga aí umas 3 ou 4 coisas do que a gente aprende servindo na igreja local. Bom, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas apenas. Número 1, nós aprendemos a lidar com tristeza. Tem tristeza dentro da igreja servindo? Será que você se entristece? Ou você fica sempre feliz? Vem tristezas. Tem momentos que vão vir tristezas. Tem momentos que pessoas vão nos entristecer. Eu gosto de virar o jogo e dizer, tem momentos que você vai entristecer pessoas. Segunda verdade, sabe o que é que nós aprendemos também dentro da igreja? Nós aprendemos a lidar com gente. E essa gente inclui você. Você aprende a lidar com você mesmo, você aprende a lidar com pessoas. Você aprende a fazer coisas e pessoas não reconhecerem, mas você aprende a fazer coisas e pessoas reconhecerem. Aleluia! E por último, você aprende a lidar com traição, decepção
e triunfo. Mas Saulo, eu pensei que na igreja só tinha coisa boa. Tem, isso é bom. Isso é a parte boa, porque faz parte do treinamento. Nós estamos crescendo. Na igreja, nós nos decepcionamos. Na igreja, pessoas podem nos trair, sim ou não? Na igreja, nós decepcionamos pessoas. Na igreja, nós podemos trair pessoas. Mas saiba de uma coisa, a gente vai crescendo e aprendendo com muitas coisas que acontecem, que não eram para acontecer, mas já que aconteceu, você aprende. Você está entendendo isso? E você aprende também a lidar com o triunfo, com o momento da honra, com o momento da glória. E aqui eu quero compartilhar 2 casos com vocês. Um caso de traição e um caso de triunfo. Lá na igreja, queridos, trabalhando, eu ajudava também no Rema. E as pessoas, quando queriam fazer pagamento de mensalidades no Rema, elas iam até a mim. Eu dava expediente lá na igreja. E as pessoas iam lá, faziam pagamento, eu assinava, eu tinha a chave do cofre, eu colocava o carnê, o canhoto junto com o valor dentro do cofre. E eu lembro, queridos, que saiu uma escala do Rema para mim. E eu fui ministrar na cidade de Serra Talhada, a cidade de um irmão aqui. Cadê o irmão? Serra Talhadense. Do cuscuzinho com leite, aleluia. E aí, queridos, eu estava ensinando na cidade de Serra Talhada. E eu era o faxineiro da igreja também, só que nesse tempo eu estava ensinando e deixei um jovem no meu lugar, e um outro amigo meu também estava lá nesse dia da igreja. E um irmão foi fazer um pagamento numa mensalidade do Rema. E ele foi fazer o pagamento, e todas as vezes ele fazia o pagamento, e eu assinava no canhoto. Só que aí quando ele foi, eu estava viajando. E um irmão que estava lá na porta, vale salientar, um amigo, estava na porta da igreja, ele disse, pode deixar que eu entregue a Saulo. Ele pegou o dinheiro, e ele viu que no carnê tinha minha assinatura. Ele falsificou minha assinatura. E ele colocou o comprovante pelas brechas do cofre e ele ficou com o dinheiro. E passou um tempo, quando foi fazer a contabilidade do Rema, eu já tinha voltado da aula e eu estava lá no culto. E a diretora mandou me chamar e disse assim, Saulo, eu queria saber onde está esse dinheiro, porque está a sua assinatura, mas não está o dinheiro. Eu disse assim, se está a minha assinatura, então eu pago, né? Deve ter perdido. E daí eu lembro que uma pessoa fez um comentário assim, meu Deus, eu não acredito que Saulo fez um negócio desse. E lá na igreja, o gabinete do pastor e o lugar onde ficava a secretaria do Rema, tinha uma divisória de uma parede de gesso, mas dava para escutar o que falava do outro lado. E na hora meu pastor disse assim, não acusem Saulo disso, vamos conversar com ele. E aí me chamaram e o pastor começou a conversar comigo e tal. E eu disse assim, pastor, só um detalhe. Eu posso ver novamente o canhoto? Pode. Eu vi o canhoto, comparei com as outras assinaturas. Eu disse assim, peraí, meu nome é Saulo com 2 L's, tá um L. Meu nome é Saulo Stan, S-T-A-N, estava S-T-A-M. Eu disse, peraí, errar um L, mas um M também. Isso é um detalhe. Tinha a data de recebimento. E na ocasião eu estava com minha escala do Rema, então eu peguei a escala do Rema e eu falei, pastor, a escala do Rema com a data aqui de recebimento, dá errado, eu estava em Serra Talhada. Então não fui eu quem recebi. Ele disse, amém. Entrou em contato com o irmão que foi fazer o pagamento. E perguntou ao irmão, você entregou nas mãos de Saulo? Ele disse, não, eu entreguei nas mãos de fulano de tal, que disse que ia entregar a Saulo, que estava lá dentro da igreja. Aí o pastor mandou chamar o irmão. E meu pastor é policial militar. Só um detalhe, minha esposa também, a irmã dela também, a igreja é cheia de policial. Só que o revólver fica comigo, que é um osso que tem aqui, ó. E aí, queridos, eu lembro que nesse aconselhamento com o irmão... nesse aconselhamento... Meu Jesus Cristo, vamos logo. Nesse aconselhamento com o irmão... O pastor disse assim, você quer que eu te trate como polícia ou como pastor? Ele disse, não, como pastor. Pastor, fui eu que falsifiquei a assinatura de Saulo. E eu fiquei com o dinheiro, mas eu ia devolver. Todo mundo que é igual o Judas chegar e dizer assim, eu ia me arrepender. Então, queridos, você aprenda a lidar com essas coisas. E se eu só dizer algo para você, o irmão em nenhum momento veio me pedir perdão.
E ele ia lá para casa, ele tomava café comigo, ele comia comigo. Eu dava ofertas para ele. Mas na igreja você vai aprender a lidar com essas coisas. Mas só lhe dizer uma coisa, se você guardar o seu coração, se você perceber que você já faz parte de um treinamento e você pode passar por isso, Deus vai levantar você como uma voz para essa geração. E eu lembro que o Senhor me disse assim, olha, tá vendo tudo isso que você está passando? Não é minha vontade plena. Mas saiba de uma coisa, preencha o seu passaporte. Ele disse, tudo isso é um momento ideal para você preencher o seu passaporte. Eu disse, então eu vou preencher bem. Aleluia! Aleluia! Mas também, queridos, eu perdoei o irmão, mandei mensagens para ele, eu mandei mensagem pedindo perdão. Eu mandei mensagem para ele, eu chamei ele lá em casa, a gente tomou um café novamente, eu continuo ofertando na vida dele, e ele foi constrangido pelo amor. Amém, queridos? Ele ficou 4 meses sem ir para a igreja, e eu fui atrás dele, rapaz, apareça na igreja, rapaz, cadê você? E ele constrangido, mas ele foi, e está lá firme até hoje. Diga, eu aprendo, servindo na igreja local. E por último, eu terminei uma ministração. O pessoal do louvor já pode vir, nós iremos orar pelos enfermos. Eu terminei uma ministração no domingo à noite. Quando eu terminei a ministração, vocês podem começar a dedilhar algo. Quando eu terminei a ministração, que eu desci do púlpito, pastor, um irmão chegou para mim, eu digo que esse irmão, ele emprestou a boca para a serpente lá do Éden. Tem a serpente lá do Éden? Ele emprestou a boca para a serpente. E ele chegou para mim e disse assim, meu Deus, que ministração maravilhosa. Para mim, o pastor Johnny, que é o meu pastor, John Kennedy, para mim o pastor Johnny só pastoreava e você só pregava. Para mim você fazia todas as ministrações, você é o melhor pregador que eu já ouvi na minha vida, desse jeito. E eu tinha 2 opções de dizer é verdade, eu sou o cara. Mas eu olhei para ele e eu disse assim, olha, deixa eu só te dizer uma coisa, eu só sou alguma coisa por causa daquele homem. Eu só sou alguma coisa ministerialmente porque Deus usou aquele homem para me levantar. Se não fosse Deus através da vida dele, você nem escutaria minha pregação. E ele saiu de perto de mim. Lembrei daquele negócio, sai da frente, Satanás. Marcos Feliciano, né? Pastor Marcos Feliciano que diz isso. E aí ele saiu de perto de mim, queridos. E eu disse assim, olha, você na igreja você tem que aprender a lidar com isso. Você terminar uma pregação e a pessoa diz assim, quem deveria ser o pastor da igreja era você. Olha, você é amoroso. Você faz isso e aquilo outro. Rapaz, você deveria ser o pastor da igreja. Olha, coloca para longe isso. E siga o propósito de Deus para a sua vida. Diga, haverá o dia da recompensa. Diga, o Pai honrará os servos fiéis. Diga, eu faço parte disso. Irmão, eu sendo você, depois dessa mensagem, eu procurava uma liderança. Eu dizia assim, o que é que eu posso fazer? Eu quero ser útil na obra do Senhor. Eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero dizer para vocês do louvor que o Senhor tem visto cada atitude, cada renúncia de vocês. O que vocês têm feito para estarem aqui no horário, para tocar com excelência, para fazer as coisas com toda dedicação. E vocês têm plantado na obra do Senhor. E essa semente está sendo lançada para o futuro de vocês. E eu digo isso pela unção do Espírito, sem medo de estar errado. No nome poderoso de Jesus, ainda esse ano, haverá uma colheita extraordinária na vida desses do louvor. Em outros também, amém? Mas é algo específico para eles. Haverá uma colheita extraordinária para vocês do louvor, que alcançará também, preste atenção, finanças de vocês, que alcançará também seus familiares, que respostas de oração vai ser respondida, coisas vão chegar, as respostas vão chegar, e a nota que eu tenho no meu coração é que pessoas receberão carros, no plural, carros. Vocês estão escutando isso? Aleluia, aleluia. Se tem alguém do louvor que tem planos e deseja se casar, eu não vou profetizar casamento. Eu vou liberar uma palavra de suprimento para o seu casamento.
Eu declaro vindo no nome poderoso de Jesus, de vários lugares. Eu declaro o vestido da noiva. Bom, recebe aí. Eu declaro no nome poderoso de Jesus todos os móveis. Eu declaro a viagem que você deseja de lua de mel. Eu declaro o suprimento do Senhor chegando no nome de Jesus. Está feito. Aleluia.